pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Nosso assunto hoje é dinâmica. Vamos falar sobre a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Tenho quase certeza que todo mundo já ouviu falar nessa terceira lei de Newton. Vamos relembrar as outras duas leis de Newton? Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Se a resultante de forças que atuem sobre um corpo for igual a zero, esse corpo mantém inalterado seu estado de movimento. O que é estado de movimento? Ou ele está em repouso, ou está em movimento retilíneo e uniforme. Então essa é a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Se a resultante de forças que atuam sobre um corpo é diferente de zero, então esse corpo adquire uma aceleração. E essa relação entre força e aceleração é dada pela equação fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E qual que é a terceira lei de Newton? Princípio da ação e reação. Está aqui, ó. O enunciado é simples, pessoal. A aplicação dele, o entendimento, é que é um pouquinho mais complicado. Por isso que a gente vai tratar desse assunto com bastante cuidado, tá? Então tá aqui, ó. Se um corpo A aplica sobre um corpo B uma força, e aqui está a representação disso, né? A força F é um vetor, A aplicando uma força sobre o corpo B, então B aplica sobre A uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então está aqui, força que B aplica em A vai ter a mesma direção, a mesma intensidade, o mesmo módulo, né, o mesmo valor e sentido contrário. Notação vetorial. Força que A aplica em B é igual ao vetor oposto. Lembram o vetor oposto? Vetor oposto é aquele que tem a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Cuidado, hein? Aqui, ó, é o vetor força de A em B. É igual a menos o vetor força de B em A. Isso não quer dizer que, por exemplo, se essa força é 40 newtons, essa aqui é menos 40 newtons. Não, é mesmo módulo, mesmo valor, mesma intensidade, mesma direção. O sentido é que é o contrário. Direção e sentido, nunca é demais para lembrar. Direção é uma reta, pode ser horizontal, vertical, diagonal. E sentido? Sentido é a setinha do vetor. O sentido pode ser para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, 30 graus em relação à horizontal. Então, direção é uma reta e o sentido é a setinha do vetor. Bom, vamos interpretar então esse princípio. Pessoal, lembrando, o que é força? Força surge da interação entre dois corpos. Então, ninguém tem força. Eu não tenho força, você não tem força, ninguém tem força. A força surge quando dois corpos interagem. E força está relacionado com transmissão, transferência, transformação de energia. Quando eu empurro um carrinho de supermercado, eu aplico uma força sobre o carrinho, transfiro a energia do meu corpo para o carrinho e isso tem um efeito sobre esse carrinho. Então a primeira interpretação desse princípio é que os corpos A e B, eles formam um par de corpos. Quando formos analisar o princípio da ação e reação, sempre em pares A e B, se eu tiver um corpo C, um corpo D, um corpo E, a análise que eu vou fazer é sempre de par em par. Vamos supor que eu chuto uma bola, eu aplico uma força sobre uma bola, meu pé e a bola constitui um par ação e reação. A força que eu aplico na bola, a bola aplica no meu pé. Agora, se porventura essa bola bater numa vidraça, numa janela e quebrar o vidro, para ação e reação, bola e vidro constituem um outro para ação e reação, bola e pé, mesmo que a intensidade da força seja a mesma. O par e reação aqui, pé e bola, é um, bola e vidro é outro. Então, princípio da ação e reação, sempre um par de corpos. Segundo, as forças são aplicadas em corpos diferentes. O meu pé, quando ele chuta a bola, aplica uma força sobre a bola. A bola, quando reage a essa força, aplica uma força sobre o meu pé. Então, par e reação são em corpos diferentes, então não pode se anular. Ah, Ricardo, mas você chutou a bola com 5 newtons e a bola chutou seu pé com 5 newtons,
ninguém vai se mexer, porque um anula o outro. Não. Forças são aplicadas em corpos diferentes. E como elas são aplicadas em corpos diferentes, embora elas tenham a mesma intensidade e a mesma direção, só o sentido que é o contrário, os efeitos são diferentes. Por quê? Porque a força resultante, lembra, segundo a lei de Newton, a força resultante é igual massa vezes aceleração. Então o efeito que uma determinada força vai ter sobre um corpo depende da sua massa. Mesmo que o par ação e reação tenha forças de mesma intensidade. Então se eu chutar uma bola de plástico, o efeito é um. Se eu chutar uma bola de plástico cheia de areia, o efeito é outro. Se eu chutar uma bola de ferro, o efeito vai ser completamente diferente, mesmo que a força aplicada seja a mesma. Então, lembrando, pessoal, par de corpos, sobre esse par de corpos que é feita a minha análise em relação ao princípio da ação e reação. Segundo, as forças são aplicadas em corpos diferentes, e a gente vai ver vários exemplos disso aqui para frente, e por isso elas não se anulam, embora elas sejam de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Então os efeitos são diferentes. Por quê? Porque muitas vezes a resultante de forças sobre um corpo não depende só da força do par ação e reação, depende de outras forças. Então nós vamos estudar o princípio da ação e reação com bastante cuidado, com bastante detalhe, bem devagar, para você entender bem esse assunto. Vou deixar vocês darem um print nessa tela, que aí a gente já volta com outros exemplos sobre o princípio da ação e reação. Não sai daí que eu já venho. Pessoal, vamos fazer uma análise aqui em relação à natureza do par ação e reação. Então, forças do par ação e reação, interação entre dois corpos. O corpo A aplica uma força no corpo B, o corpo B, em reação a essa força aplicada pelo corpo A, aplica uma força de mesma intensidade, mesma direção, sentido oposto, sentido contrário. Bom, as forças que constituem então esse par ação e reação, elas têm a mesma natureza. O que quer dizer isso aí? Nós podemos ter forças de campo, são aquelas forças que atuam mesmo à distância, mesmo que não haja contato entre os corpos. Por exemplo, a força-peso, a força elétrica. E podemos ter forças de contato, quando duas superfícies se tocam. Tração, normal, atrito. Ou quando as duas superfícies estão ligadas por um fio, um cabo, uma corda, né? Aí é a força tração. Então, dois corpos que formam um par ação e reação, as forças que fazem parte desse par ação e reação têm que ser da mesma natureza. Então, se um corpo está sofrendo a ação de uma força de campo, a sua reação também vai ser de campo. Nós vamos ver um exemplo aqui. Se um corpo está sofrendo uma força de contato, a sua reação também vai ser de contato. Então vamos ver dois exemplos para a gente detalhar bem isso aqui. Um corpo apoiado sobre uma superfície e um corpo pendurado por um fio, uma corda. No primeiro caso, está aqui, um corpo apoiado sobre uma mesa. Eu dei um zoom aqui nesse corpo. Esse corpo está em repouso, então ele não está se movimentando, não está tentando se movimentar, não tem atrito, não tem nada disso. Bom, esse corpo está apoiado. Quais são as duas forças que agem sobre esse corpo? É a normal e a força-peso. Reparem, para ação e reação, elas são aplicadas em corpos diferentes. Então a normal e a força-peso não constituem um par ação e reação. Não pode. Por quê? Porque elas estão sendo aplicadas no mesmo corpo, que é o bloco. Então é óbvio que a reação anormal e a reação à força-peso tem que ser aplicada em outro corpo. Mas a força tem que ser de mesma natureza. Então vamos analisar aqui. A força normal é a força que a mesa exerce sobre o bloco. Qual que é a reação? É o bloco aplicando uma força sobre a mesa. Então a reação anormal está aqui, Nós vamos chamar de menos N, porque está em sentido oposto, tá? Tem um vetor aqui, tem um vetor aqui. E a força-peso? A força-peso é a interação entre o corpo e a Terra. Se a força-peso é a força que a Terra está aplicando sobre o bloco, onde é que está a reação do bloco aplicando sobre a Terra? Está aqui na Terra, Então aqui, vamos chamar de menos P, só para mostrar que é sentido contrário.
a reação da força que a Terra aplica sobre o bloco é o bloco aplicando uma força sobre a Terra. A gente viu que para ação e reação é a interação entre dois corpos. Se eu tenho três corpos aqui, a mesa, o bloco e a Terra, os três corpos não podem constituir um único para ação e reação. Para ação e reação, o nome já está falando, pessoal, é par, são dois corpos. Aqui eu tenho três, então eu vou ter mais de um para ação e reação. E as forças têm que ser da mesma natureza. Então, se a superfície aplica uma força normal no bloco, o bloco vai aplicar uma força na superfície. Esse é um para ação e reação. A força, mesma natureza, força de contato. Se a Terra aplica uma força no bloco, o bloco, em reação, tem que aplicar uma força em quem? Na Terra. E essa é uma força de campo. Então, essa força que o bloco aplica na Terra também é de campo. Mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Agora, um corpo pendurado. Vamos analisar aqui com cuidado. Então, eu tenho um corpo pendurado por uma corda a um outro corpo fixo. Vamos analisar as forças sobre o bloco? Quais são as forças que estão atuando sobre o bloco? Eu tenho uma força peso. Quem que aplica a força peso no bloco? É a Terra. A reação do bloco em relação a essa força tem que estar na Terra. Então está aqui, ó. Né? Força peso aqui. Vou chamar de menos, que é o vetor oposto. Que outras forças eu tenho atuando no bloco? Eu tenho uma força aqui, uma força de tração, aplicada pela corda. Onde que está a reação dessa força? Está aqui, ó. A corda, na verdade, ela é um elemento transmissor de força. Não é a corda que está aplicando. O bloco aplica uma força-tração nessa superfície e essa superfície aplica uma força-tração no bloco. Então está aqui, ó. Bloco, superfície, terra. Três corpos. Eu tenho dois pares, ação e reação. Força-peso, força de campo. A terra aplica no bloco, o bloco aplica na terra. Força de tração, ligando o peso com essa superfície. Está pendurado pelo fio, pela corda. O bloco aplica através da corda uma tração nessa superfície e a superfície, através da corda, aplica uma força-tração no bloco. Então aqui, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, três corpos, dois pares, ação e reação. Para ação e reação, já está falando, dois corpos. O corpo A aplica força no B, o corpo B aplica força no A. E as forças que constituem o para ação e reação têm a mesma natureza. Força-peso e tração, força-peso e normal não se anulam, não constituem para ação e reação. Por quê? Porque são duas forças que estão sendo aplicadas no mesmo corpo. E o para ação e reação são forças aplicadas em corpos diferentes. Então vou sair aqui da frente da lousa, para vocês darem um print na tela. E a gente volta para continuar falando de princípio da ação e reação. Não sai daí que eu já venho. Pessoal, vamos ver um terceiro caso aqui que é muito comum também. Pode ser um foguete, pode ser um elevador. Que a gente tem, qual que é a situação? A gente tem um corpo que está apoiado ou pendurado, certo? Num piso ou teto. E esse corpo acelera verticalmente. Então nós temos a aceleração para cima e a aceleração para baixo. Repare, se eu tenho aceleração, é porque a minha força resultante é diferente de zero. Se o corpo subisse com velocidade constante, aí a aceleração seria zero, minha força resultante também seria zero. Então, se a aceleração é para cima ou para baixo, eu já sei que eu tenho força resultante. Então, imagine que eu tenho um astronauta, ele está num piso aqui, num foguete, e aqui tem um dinamômetro, uma balança que mede a normal. Ele não mede a massa. Quando a gente faz uma balança para se pesar, primeiro já começa errado, né? A gente não vai se pesar, a gente vai ver a massa. Mas na verdade a balança está medindo o quê? Ela não sabe a massa que tem lá dentro. Ela está medindo a força normal entre o piso da balança e a força que está sendo aplicada nela. Quer uma prova disso? Se ao invés de você subir na balança, você simplesmente apertar a balança, ela vai marcar alguma coisa ali.
Isso não quer dizer que tem uma massa de 70 quilos, por exemplo, ali. Ela simplesmente vai medir a força normal entre a superfície e o corpo. Ou então um corpo pendurado por uma corda aqui no teto do foguete, e ali na corda tem um dinamômetro para medir a tração nessa corda. Então aqui no caso da balança, o dinamômetro vai apontar a normal. No caso do fio pendurado, o dinamômetro vai apontar a tração. Então vamos analisar aqui as forças sobre o astronauta. Esse raciocínio vale para o corpo pendurado. Eu tenho aceleração? Tenho. Então eu tenho uma força resultante que é dada por massa vezes aceleração. A força resultante vem de onde? Força-peso, força normal e força-peso. Se a aceleração é para cima, a normal é maior que a força-peso. Então como é que eu acho a normal aqui nesse caso? Passo a força-peso para lá, peso mais massa vezes a aceleração. Quem que é a força-peso? mg. Normal, coloco a massa em evidência. M é igual a G mais aceleração. Quem que é o G? G é a aceleração da gravidade, né? A força gravitacional que a Terra exerce sobre o astronauta. E a aceleração? A aceleração é a aceleração do foguete. Então, o que o dinamômetro vai marcar? Vai marcar a normal. Essa normal vai ser calculada como a massa do astronauta vezes a aceleração da gravidade mais a aceleração do foguete. E quando a aceleração é para baixo? O raciocínio é o mesmo, só que agora a força resultante é igual o peso menos a normal. A normal, então, é o peso menos massa vezes aceleração. Peso é mg. Novamente coloco a massa em evidência. A normal, então, como fica? Massa vezes a diferença entre a aceleração da gravidade e a aceleração do foguete. E para a gente calcular a tração no dinamômetro, é só substituir a tração pela normal, o raciocínio é o mesmo, tá? Bom, esse é o terceiro caso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou sair aqui da frente da lousa para vocês darem um print na tela. E a gente já volta com o exercício de aplicação. Tente fazer, que depois você já sabe, já veio com a resolução. Não sai daí não. Pessoal, o que o enunciado do exercício está falando? Um foguete tem que aterrissar, tem que pousar no planeta, e a força gravitacional exercida por esse planeta, próximo, né, na superfície desse planeta, é de 6 metros por segundo ao quadrado. E ele fala que a força gravitacional, a aceleração da gravidade da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele diz que para que esse pouso possa ser feito com conforto para os passageiros, a normal que o piso do foguete aplica nos passageiros não pode ultrapassar o peso, a força-peso, claro, o peso que esses passageiros teriam na Terra. E aí ele quer saber como que tem que ser isso? Acelerado, desacelerado, velocidade constante. Então vamos imaginar. Se ele está aterrissando, está pousando no planeta, ele tem que desacelerar. Então o planeta tem uma certa aceleração da gravidade e o foguete, então, para desacelerar, tem que ter uma aceleração para cima. Então essa força resultante tem que ser vertical para cima. Quais são as forças que estão sendo aplicadas aqui no astronauta? É a força-peso, só que agora a força-peso do planeta, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, peso no planeta. E a gente tem a força normal, aplicada pelo piso no passageiro. E a condição é que essa normal não pode ultrapassar o peso que o passageiro teria na Terra. Bom, se ele está pousando e eu tenho que desacelerar para que ele possa pousar, então eu vou ter uma força resultante diferente de zero, e essa força resultante, ela tem que ser como? Se ela tem que ser para cima, a normal é isso que o passageiro tem que sentir. Então,
normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Bom, agora vamos substituir. Ele falou que a normal não pode ultrapassar o peso que o passageiro teria na Terra. Então, m vezes a aceleração da gravidade na Terra. E qual que é o peso que ele tem aqui? É a massa vezes a aceleração da gravidade do planeta. Isso tudo é igual a massa vezes a aceleração. Posso cortar massa nos três? Posso, né? Aqui eu coloco a massa em evidência, corto com essa massa aqui. Então, a aceleração do foguete tem que ser quanto? Aceleração da gravidade na Terra menos a aceleração da gravidade no planeta. Isso nos dá que a aceleração é igual a 10 menos 6, né? Isso significa que o foguete tem que descer com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então dá uma olhada nas alternativas aí. A correta é a alternativa C, né? Tem que descer com aceleração máxima em módulo de 4 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Nós vamos ter mais aulas sobre esse assunto, mas já vou deixar alguns exercícios de aplicação para vocês tentarem fazer. Então, consulte seu material didático, assista ao vídeo de novo, assista aos vídeos da primeira e da segunda lei de Newton. Tente resolver, se não conseguir, deixe sua dúvida nos comentários. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!